Boa tarde, pessoal. Vamos seguindo, então, na metabolização dos nutrientes, e esta talvez seja uma das partes mais importantes da metabolização nutricional, né, dos nutrientes que estão sendo ingeridos. Nós já vimos os carboidratos, vimos as gorduras, e a gente viu também um pouco sobre o nitrogênio não proteico, mas o metabolismo de proteínas, ele é bastante relevante do ponto de vista de produção e daqueles animais que não são de produção, mas que vão viver mais tempo. E a gente vai ver essas particularidades na aula de hoje. Então, nós temos uma lista de aminoácidos que são os aminoácidos ditos essenciais, que são aqueles que o animal não produz ou produz em quantidade insuficiente à sua demanda, né? Então, a arginina, por exemplo, em leitões, ela se torna essencial porque não há nas novas linhagens de suínos, né, eles acabam não conseguindo a arginina suficiente, né, para o nível de desempenho que eles podem atingir. Então, animais são de alta performance, né, e aí eles conseguem ganhar peso muito rápido, mas eles precisam de quantidades maiores e a sua capacidade de síntese não é adequada para isso, né, então ele se torna essencial. Aí existem aqueles que são não essenciais, que eles são provenientes ou dos essenciais ou o corpo sintetiza, né? Então o corpo faz a síntese deles. E tem aqueles que são intermediários, né, que são sintetizados através de substratos com certa limitação. No caso da hidroxilisina, que é produzida através da lisina, a cisteína, que faz parte dos aminoácidos sulfurados e é proveniente de um outro aminoácido sulfurado, que é a metionina, e a fenilalanina, que gera a tirosina, um importante aminoácido que depois vai participar, então, como um substrato, né, para a produção de hormônios tireoidianos, por exemplo. Vejam aqui, por exemplo, a fenilalanina, né, sendo transformada em tirosina, ela só recebe uma hidroxila aqui no anel de benzeno, né. E no caso da síntese de cisteína, vejam que a metionina, né, como aminoácido sulfurado, vejam o enxofre aqui no meio da molécula, né, é por isso que é tão importante a gente aportar o enxofre na dieta de ruminantes, porque os ruminantes vão fazer a síntese desse aminoácido lá dentro do rumen, né. No caso de não ruminantes, o enxofre nem é um nutriente essencial, porque ele já está contido dentro do aminoácido sulfurado. Bom, e aí ele pode dar origem à cisteína, né, que é um aminoácido importante, né, no organismo, e a cisteína, quando se juntam duas cisteínas, é como se tivesse uma aqui e uma abaixo, né, elas se ligam através de uma ponte de disulfeto e formam uma chamada cistina, que é um outro aminoácido, né, que é uma ligação de dois aminoácidos, essa cistina, ela é muito importante para estabilidade, né, ele faz pontes de disulfeto, né, que são as pontes importantes que seguram muitas vezes proteínas que são de tamanho grande, né, e que precisam ter a fixação em certos pontos. Uma proteína que tem bastante cistina é a pena, né? Inclusive por isso que a proteína da pena, se vocês pegassem a pena, por exemplo, e fizessem uma análise da pena para saber a quantidade de proteína que tem, a pena tem 85, 90% mais ou menos de proteína. Mas essa proteína ela se torna indigestível justamente por conta dessa cistina que tem na pena, que faz com que essas cadeias proteicas da pena mesmo sejam indigestíveis ou de baixa digestibilidade para animais que vão fazer o consumo, né? A digestão fica prejudicada. Aqui está essa ligação que eu falei para vocês. Então, há uma cisteína mais outra cisteína vai formar essa ponte de sulfeto que forma a cistina, que é um aminoácido característico de ser encontrado nas penas. Bom, existem duas formas de aminoácido, então nós temos a forma D e a forma L. Nós utilizamos, né, os sistemas orgânicos utilizam somente a forma L, mas existem alguns aminoácidos que são capazes de serem transaminados. E através da forma D do aminoácido se consegue produzir a forma L. Esse é o caso da metionina. Inclusive, existe um ingrediente de uso comercial que se chama DL-metionina. Né? Então, que é a forma D e a forma L da metionina que estão dentro daquele componente. E no organismo do animal, a forma D se transforma na forma L. São 3 aminoácidos apenas que têm essa capacidade de serem convertidos, porque somente esses 3 possuem a capacidade de ser transaminado. Então, um deles é a metionina e talvez o mais importante de todos. Então, todas as proteínas utilizam o L-aminoácido. Bom, o que tem de importante sobre as proteínas? Eu acho que eu já comentei com vocês, né, que as proteínas de origem animal, elas são mais interessantes por causa do balanço aminoácido, né? As proteínas de origem animal, elas são mais parecidas com a nossa necessidade de aminoácidos. E por conta disso, elas são deste ponto de vista, elas são melhores, né? Mas vejam, nós temos aqui, por exemplo, cereais, normalmente têm deficiência em lisina e metionina, e as leguminosas têm um pouco de deficiência de metionina. Então, a gente vê que as proteínas de origem vegetal, elas tendem a ter alguma deficiência aminoácida. Claro, elas são mais distantes do ponto de vista evolutivo de nós, né, mamíferos, e por conta disso, acaba tendo essa diferença de aminoácidos, né? Alimentar um animal com carne para ele formar sua própria carne, né, é um pouco mais fácil, né, é mais parecido. Mas isso não significa que a digestão dessas proteínas de origem vegetal, elas sejam piores do que as de origem animal. Isso é uma confusão que se faz. Não tem nada a ver a digestão com o balanço aminoácido, porque o balanço aminoácido é o balanço que vai ser proveniente do que foi absorvido lá no plasma sanguíneo, né? Então é lá no plasma sanguíneo que esse balanço aqui vai nos dizer. Obviamente que essa proteína ela já vem com menos lisina e menos metionina, e essa vem com menos metionina. Se ela for 100% digestível, ainda assim ela vai ser deficiente, né? Isso quer dizer essa relação. E no caso das proteínas de origem animal,
nós temos digestão, dependendo da proteína de origem animal, nós temos uma digestão ruim, como é o caso da pena, por exemplo, que eu falei para vocês, né? E a pena não tem um bom balanço aminoácido também. Então, ela é um ingrediente que não é tão bom. Quando a gente fala em produtos de origem animal, a gente pensa em plasma sanguíneo, em ovo, em carne, né? Em vísceras, fígado, nesse tipo de tecido, né? Quando a gente fala em osso, em proteína do osso, né? O osso, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 30% de proteína. Então, o osso não é só cálcio e fósforo, né? Ele tem uma rede proteica ali. Ele tem gordura também, bastante gordura dentro do osso. E as penas, né? As penas também não são. O sangue também não é uma proteína de alta digestibilidade, né? E nem de bom balanço aminoácido. O plasma, sim. Bom, e então, como eu falei, né, nós temos a proteína bruta, e aí nós temos que ver quanto digestível é essa proteína, né? Porque, como eu falei, algumas proteínas de origem vegetal são mais digestíveis do que as próprias proteínas de origem animal. E depois que essa proteína entrou no organismo do animal, ainda ela gera a proteína metabolizável, que tem a ver com este balanço aminoácido, que a gente já vai entender. Quem não entendeu ainda vai entender o que é qualidade de proteína e balanço aminoácido. Bom, e aí, essa proteína metabolizável é aquela proteína em que eu já descontei as perdas fecais, né? Porque eu tinha a proteína digestível, que a proteína digestível é isso, né? A proteína da dieta menos as perdas fecais, é o que foi absorvido pelo animal, então. E depois que foi absorvido, se eu descontar as perdas urinárias provenientes dessa proteína, ou seja, daquele nitrogênio que é perdido na urina, eu tenho a proteína metabolizável. Ou seja, é aquela proteína que vai ser utilizada pelo metabolismo do animal. Para quê? Para formar energia, né? Ou para formar as proteínas corporais, né? Ou para repor as proteínas que são perdidas diariamente. Nós temos uma perda obrigatória diária e ela tem que ser reposta ou naqueles animais que estão em crescimento ou tem alguma produção, vai ser utilizada para essas duas vias. Então, o animal que está em crescimento precisa sintetizar tecido. O animal que precisa fazer um ovo, por exemplo, uma galinha, vai ter que botar proteína lá no ovo. E o que faz o leite vai ter que colocar proteína lá no leite. Aquele que faz lã vai ter que colocar uma parte da proteína na lã. Enfim, essas são os dois caminhos da proteína, ou para energéticos ou para síntese tecidual, ou de uma proteína que vai ser exportada, né? Bom, as principais transformações que sofrem os aminoácidos, vocês já viram lá na bioquímica, lá no início da faculdade, mas uma delas é a síntese do próprio aminoácido no organismo, que é chamada aminação. Então, pode ter uma síntese de aminoácidos. Então, 9 aminoácidos podem ser sintetizados no fígado, especialmente no fígado, né? O que precisa é um esqueleto carbonado, que aí pode ser proveniente de carboidratos, de gorduras ou de ácidos, aminoácidos essenciais, que são desaminados e liberam a sua cadeia carbonada, que pode ser complementada, enfim, e formar uma cadeia compatível com a de um aminoácido, depois ele é aminado, né? E aí no processo de aminação, então, esse processo de aminação, ele gera um novo aminoácido. Mas também pode ser um processo de transaminação. Então, uma aminação é quando um nitrogênio, né, uma amônia aqui, ela se liga ao alfa-cetoácido e forma o aminoácido correspondente ao cetoácido. Aqui é um exemplo, né, de aminação. Então, vejam, tem o alfa-cetoglutarato, que é um mediador do ciclo de Krebs. Quando ele é aminado, na presença de um NAD reduzido, nós temos então a formação do ácido glutâmico, é o glutamato. Vocês já devem conhecer, né, glutamato, porque já ouviram falar dele como palatabilizante, né, bastante utilizado na culinária, principalmente oriental. E existe a transaminação, em que eu tenho um alfa-cetoácido, né, e esse alfa-cetoácido, pode ser um alfa-cetoglutarato, por exemplo, ele recebe o nitrogênio de um aminoácido, de um outro aminoácido. Então, quando um alfa-cetoácido recebe o nitrogênio de um aminoácido, ele se torna um aminoácido, né, correspondente àquele alfa-cetoácido. E aquele aminoácido que perdeu o nitrogênio, ele acaba gerando um alfa-cetoácido correspondente à cadeia daquele aminoácido que perdeu o nitrogênio. Então, para vocês terem uma ideia mais precisa disso, vejam só, aqui nós temos o oxalacetato, que é um alfa-cetoácido, que é mediador também lá do ciclo. Ele tem aqui 3 carbonos, né? Desculpa, 4 carbonos. E aí somado com o ácido glutâmico. Então aqui é um aminoácido, né? O glutamato. Então o glutamato vai perder o nitrogênio e vai transferir esse nitrogênio para aquele composto lá de 4 carbonos. Que vai formar então o ácido aspartico, que agora ficou aminado. E por conta disso gera um alfa-cetoácido correspondente àquela cadeia do ácido glutâmico com 5 carbonos, que é o alfa-cetoglutarato, né? Ou o ácido alfa-cetoglutarico, que também é outro mediador do ciclo. Então aqui vocês já começam a ver que um aminoácido pode gerar um mediador do ciclo de Krebs e um mediador do ciclo de Krebs também pode formar um aminoácido. Isso é muito importante porque quando nós falarmos da alimentação de espécies carnívoras, vocês vão ter que entender de onde vêm as cadeias carbonadas para formar glicose, né? Então, as principais transaminações do organismo é o alfa-cetoglutarato, formando o ácido glutâmico, o oxalacetato, ou o ácido oxalacético, formando o ácido aspartico, e o piruvato formando a alanina, né? O piruvato também é o mediador lá da glicólise, né? É o processo final da glicólise antes de entrar na mitocôndria. E esse piruvato ele pode dar origem à alanina, que é o aminoácido mais simples de todos, né? Então ele pode ser aminado e aí vai formar a alanina. Aminoácidos que não sofrem transaminação. Então a lisina e a treonina, e depois tem a prolina e a hidroxiprolina, são os aminoácidos que faltam transaminases específicas, né, para fazer a transaminação. Então esses aminoácidos, normalmente, eles servem quase que somente para a síntese proteica. A gente diz que eles são aminoácidos que dão origem à síntese proteica. Dessa forma, quando a gente vai medir síntese de proteína orgânica, a gente vai atrás desses 2 aminoácidos aqui, porque eles não se desviam para outras rotas. Normalmente, eles vão somente para a síntese proteica.
E aqui nós temos um resumo, então, das rotas de oxidação de aminoácidos através do ciclo de Krebs. Então, vejam só o que acontece dentro do ciclo de Krebs. Então, deixa eu só localizar vocês. Aqui está a glicose, aqui está o fosfenol piruvato, e aqui está o oxalacetato, né? Então, poderia ter uma seta para o piruvato e depois para o oxalacetato, né? Mas vice-versa, o oxalacetato também é gliconeogênico, né? Então, vejam só, olha só os aminoácidos aqui, ó. Tem o triptofano, que vai formar alanina, a serina e a cistina, todos esses aminoácidos podem formar piruvato, a glicose pode formar esses aminoácidos aqui também. Vejam que é interessante, né, que eu posso aminar e desaminar. O que mais que acontece aqui no ciclo? Olha só, a fenilalanina, a tirosina, o aspartato formam fumarato, a valina, a metionina e a treonina formam o succinil-CoA. Depois nós temos aqui o ácido glutâmico, a prolina, a arginina e a histidina que formam esse componente aqui do ciclo, né, que depois vai chegar em alfa-cetoglutarato. E nós temos outros aminoácidos que formam corpos cetônicos, como a leucina, a lisina, né, que é pouco utilizado, mas acaba tendo algumas vias, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, indo aqui para corpos cetônicos, né, e depois a leucina, a isoleucina e o triptofano formando acetil-CoA. Então vejam que todos eles vão formando algum mediador, aqui eles vão dando origem a mediadores que formam oxalacetato e que podem formar glicose. E este é o processo que acontece principalmente em animais carnívoros, animais que são estritamente carnívoros. Vocês lembram, né, que eu acho que eu já comentei com vocês, que os animais carnívoros, mesmo sendo carnívoros, né, todos os animais, eles precisam manter uma taxa glicêmica basal. E essa taxa glicêmica basal, ela flutua entre 70 e 120 miligramas por decilitro, aproximadamente. Eles precisam manter uma taxa glicêmica estritamente carnívoros. Todos eles vão formando algum mediador, aqui eles vão dando origem a mediadores que formam oxalacetato e que podem formar glicose. E este é o processo que acontece principalmente em animais carnívoros, animais que são estritamente carnívoros. Vocês lembram, né, que eu acho que eu já comentei com vocês, que os animais carnívoros, mesmo sendo carnívoros, né, todos os animais, eles precisam manter uma taxa glicêmica basal. E essa taxa glicêmica basal, ela flutua entre 70 e 120 miligramas por decilitro, aproximadamente. Então, as espécies que não comem glicose, elas têm que formar glicose. Um animal que é carnívoro, ele não come glicose na sua forma original. Ele não, as carcaças não têm glicose, elas têm basicamente proteína, gordura e matéria mineral e água. É isso que tem uma carcaça animal, né? Nós não temos muito carboidrato. Aí vocês vão me perguntar, e a glicose que tem no tecido do animal? Bom, se vocês pensarem que nós temos uma quantidade pequena de glicose em circulação, né? E um estoque de glicogênio também bastante baixo, corresponde a 2% do peso vivo, do glicogênio que nós temos estocado. E sabendo que isso dura somente um dia, né, esses estoques, vejam que realmente o estoque é muito pequeno. E aí, quando nós pensamos num animal que está sendo predado, ou está sendo caçado, o que ele queima durante esse processo, quando ele está fugindo do predador? Ele queima justamente esses glicídios aí. Então, quando o animal come realmente a carcaça, ele come muito pouco glicídio. E aí ele tem que formar os glicídios. E aí vocês já veem aqui como que um animal carnívoro, né, que é um carnívoro estrito, ele consegue produzir a glicose para manter a glicemia entre 70 e 120 miligramas por decilitro. Depende muito da espécie, né? Em humanos a gente já considera de 70 até 99, mas em cães, gatos, nós temos parâmetros um pouco diferentes, distintos aí, né? E ruminantes, pessoal, ruminantes também. Ruminantes lá no rumen, lembra que os glicídios, quando chegam no rumen, eles são praticamente quase todos hidrolisados e formam ácidos graxos voláteis. E desses ácidos graxos voláteis, o ácido propiônico, que tem 3 carbonos, ele gera o succinil-CoA. E gerando o succinil-CoA forma a glicose. É assim que ele mantém a glicemia dele lá num parâmetro que é um pouco mais baixo do que não ruminante, né? Vocês vão ver lá que é em torno de 40, se eu não me engano, 40 a 60 miligramas por decilitro a glicemia em ruminantes. É mais baixa, né? Eles já conseguem sobreviver com uma glicemia um pouco mais baixa. E aí, a minha pergunta para vocês é por que a glicemia tem que ser mantida dentro dessa faixa, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Qual a razão de manter a glicemia numa faixa de 80 a 120? O que acontece se a glicemia está muito baixa e por que a glicemia não pode estar muito alta? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem. Outra reação que acontece com os aminoácidos são as desaminações. Então, eu posso desaminar e liberar o alfa-cetoácido, que eu já falei para vocês. Então, uma reação que resulta na perda de amônia, onde ocorre a transaminação de aminoácidos em seu cetoácido. Então, forma o cetoácido, esse cetoácido pode ser oxidado, ou ser usado como fonte de energia, ou usado na síntese de glicose, ou convertido a gordura. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, quando o aminoácido é desaminado, então ele vai formando esses mediadores, e formando esses mediadores eu posso fazer glicose, posso fazer outro aminoácido, ou posso fazer gordura, porque vai formar acetil-CoA, né, por exemplo. O acetil-CoA, quando começa a sobrar lá, ele acaba sendo utilizado na síntese de lipídios. Então, as desaminações, o ácido glutâmico perde o nitrogênio, forma alfa-cetoglutarato ou ácido alfa-cetoglutarico. E vejam que nesse processo, então, em que eu vou perdendo, né, o aminoácido vai liberando o cetoácido, o nitrogênio ele pode ser recuperado, mas quando ele não é recuperado, né, quando sobra o nitrogênio, ele tem que ser eliminado. Né, e por onde que ele vai ser eliminado? Ele vai ser eliminado pela urina, mas na forma de ureia. Então vocês já estão vendo aqui que começa a sobrar uma amônia, né, ou amônio, que é o NH4, e na corrente circulatória ele não pode ficar como NH4. Então ele, quando o sangue passa pelo fígado, lá no fígado tem a síntese de ureia. E a gente vai ver como que essa síntese de ureia acontece. Porque é a ureia que vai ser eliminada via urina e não a amônia. Então aqui está, né? Então lá no fígado nós temos o chamado ciclo da ureia.
que depende muito dos aminoácidos e especialmente depende de um aminoácido muito importante que é a arginina. Então, lá, esse nitrogênio que está livre, esse amônio, ele se liga com o CO2 e forma o carbamoil fosfato, e esse carbamoil fosfato, então, gera a citrulina através do gasto energético que nós temos ali, né? Tem gasto de ATPs para eliminar esse. Então, vocês já estão vendo, né? Nitrogênio, para eliminar nitrogênio, já vai gastando energia. Nós já temos vários gastos energéticos aqui. Então, a citrulina, ela acaba carreando, então, esse nitrogênio, e aí a citrulina, através de outras reações, lá com o ciclo, forma arginino succinato, e aí sim forma arginina. E vocês vão ver a molécula de arginina como ela é. Ela tem a ureia grudada nela, né? Então, a arginina é uma molécula de aminoácido que tem uma ureia grudada. E quando essa ureia desgruda, essa arginina se transforma em ornitina, né? E ela é regenerada e aí ela pode pegar mais nitrogênio para ficar levando lá para o rim exportar. Então, a arginina é um dos aminoácidos fundamentais para a detoxificação de nitrogênio no organismo. Então, existe, por exemplo, alguns estudos em que eles privaram os animais de arginina para ver o que acontecia, né? E a arginina, ela intoxica muito rápido. Os gatos, por exemplo, que são animais extremamente dependentes desse metabolismo, né? Eles entram em coma e morte entre 1 e 4 horas, se não tiver arginina via dieta. Por sorte ou não, a arginina ela é abundante nas proteínas. Então, especialmente em proteínas de origem animal, né? Nas vegetais também tem bastante quantidade. Então, é muito difícil de produzir uma deficiência absoluta de arginina, porque as proteínas elas já vêm com quantidades boas de arginina, né? Então somente em dietas purificadas que se tem que tomar cuidado. Mas de uma forma geral, os gatos eles não morrem por conta da deficiência de arginina, não é uma condição frequente, né? Isso acontece só em dietas puras. Mas isso demonstra, né, que os gatos são muito sensíveis. Por quê? Justamente porque eles são animais que precisam fazer esse metabolismo, eliminar nitrogênio, porque eles têm uma dieta muito pobre em glicose. Então eles usam essas cadeias carbonadas depois para fazer glicose. Tá? Então aqui está a arginina mostrando justamente a ureia, né? A ureia é assim, ó. Então, vocês estão vendo aqui justamente essa arginina carreando a ureia lá para o urina. Isso acontece, por exemplo, em aves que são carnívoras, como o urubu, por exemplo, as aves de rapina, em geral. Todos esses animais que fazem consumo de ingredientes de origem animal exclusivamente, eles têm essa condição. Em animais que consomem grãos e que têm carboidrato, existe um controle, né? Se o animal come mais glicose, ele diminui sua produção interna e vice-versa. Então, nesse balanço de formação energética, vejam que quando se junta o CO2 com o NH4, precisa de 3 ATPs, né, mais o aspartato e mais 2 moléculas de água para poder eliminar isso na forma de ureia na urina. Então, aqui nesse processo se perde aproximadamente 4 ATPs. Então, 4 moles de ATP. Para cada mol de nitrogênio, se perde 4 moles de ATP. Então, é um mecanismo custoso, tem um gasto energético. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela dieta de Atkins, que tem essa característica, né? A dieta de Atkins é aquela dieta que tu pode comer gordura à vontade, não pode comer nada de carboidrato, e tens que e pode comer proteína também à vontade, mas é um período que, se eu não me engano, são 10 dias que é proposto, justamente para que esse metabolismo aqui ele fique sendo muito ativo dentro do animal, dentro do indivíduo, né? Fazendo com que ele gaste bastante energia para eliminar o nitrogênio. Então, o negócio aqui é comer bastante nitrogênio, né, para que o nitrogênio da proteína seja eliminado. Por que ele vai ser eliminado? Porque tu precisa das cadeias carbonadas para fazer glicose, já que tu não está consumindo glicose. Então, o corpo começa a mobilizar, né, ele começa a mobilizar reservas internas também, porque vai precisar de mais energia. Essa dieta, ela gasta mais energia, e tu perde mais energia justamente aqui, porque perde 4 ATPs aí só para eliminar esse nitrogênio. Ele começa a mobilizar reservas endógenas de gordura, por exemplo, de lipídios, e em busca de manter glicemia, por exemplo, né? Bom, depois eu não entendo muito dessas dietas humanas aí, elas são umas dietas diferentes, mas, enfim, a razão desse tipo de metabolismo é essa, né? Tentar promover maior concentração de proteína na dieta para que haja maior eliminação de nitrogênio e, assim, uma perda energética maior. Isso acontece também em dietas para cães obesos, vocês vão ver, né? Nas dietas para cães obesos, a tática é essa, né? Aumentar bastante a proteína, até porque a proteína alta na dieta preserva a perda de massa magra, né? E reduzir a quantidade de carboidrato. Você reduz a quantidade de carboidrato e gordura. E você aumenta a quantidade de fibra, né? Sempre lembrando, né? Se eu tiro uma coisa, eu tenho que botar outra, porque tudo tem que fechar em 100%. Então, se eu quero fazer uma dieta lá que tenha, sei lá, 20% de carboidrato, e a dieta antes tinha 30% de carboidrato, imagina, uma dieta com 30% de carboidrato é bem comum, né? Para cães. Aí eu faço uma com 20% de carboidrato, e o que eu boto? O que eu faço com esses 10%? Eu posso encher de proteína? Pode. Né? Então eu posso aumentar a quantidade de proteína na dieta em mais 10 pontos percentuais e substituir. E o que eu faço com a gordura? Né? Essas dietas têm, sei lá, 12% de gordura. Eu tenho que substituir grande parte dela por alguma coisa que não tem energia. O que eu boto? Fibra. Né? Então essas dietas, elas são ricas em fibra. Elas parecem até um alimento para animal que tem fermentação grande no seco, né? Mas esses animais não têm. Então, na verdade, o aproveitamento da fermentabilidade da fibra é muito baixo. E é justamente isso que se quer, né? Que a fibra entre como uma coisa inerte ali, que não vai dar energia para o animal, substituindo justamente a gordura que tem 9 quilocalorias, né, por grama. Existem outras reações que acontecem com o aminoácido que não são as da perda do nitrogênio, e sim agora do grupamento ácido, da carboxila, né? E isso resulta em substâncias bioativas muito importantes, né? Como, por exemplo, a serotonina, a histamina, né?
o ácido aminobutírico e a própria taurina, né? Então, são reações que acontecem em que o grupamento ácido é perdido, o grupamento amino continua lá. Né? E tem várias reações importantes que acontecem, e aqui estão as principais, né? A histidina, ela vira histamina, que é uma amina biogênica, mas é importante, né? Para vasodilatação, vocês já conhecem a função dela. A glicina vira uma purina, o ácido aspartico vira purina e pirimidina, então, imagina, nós temos aí a importância, né, dessas duas bases nitrogenadas. O ácido glutâmico também, né, vai para a pirimidina. A lisina forma a carnitina, e o triptofano forma a niacina e a serotonina, que são importantes, a serotonina principalmente um neurotransmissor importante. E aqui outras reações, né? A fenilalanina vira tirosina, que nós já vimos. A tirosina depois pode virar norepinefrina, hormônios da tireoide, dopamina e melanina. Não, melamina é outra coisa, né? Melanina é uma substância tóxica derivada de plásticos. A serina, que vira etanolamina, que depois também vai dar origem à colina, que é um nutriente importante. E a metionina, que gera etanolamina, a creatina, que depois que a creatina que segura o fosfato lá no tecido, né, e que uma parte dela depois é metabolizada e vira creatinina, que tem que ser excretada pela urina de forma ativa, e a epinefrina. E depois a cisteína forma a cistina e a taurina. Algumas mudanças que aparecem aí. E o triptofano ainda pode gerar o escatol, né, o escatol está sempre associado com o mau odor fecal. Então, são dois componentes aí, o endol e o escatol, são aldeídos, e eles são muito relacionados com o odor fecal. Em cães se usa muito a verificação desses dois componentes, o endol e o escatol, porque eles dão um odor ruim às vezes, que é uma característica indesejada para animal de companhia. Bom, e aí, então, esses aminoácidos, vocês já entenderam, né, que esses aminoácidos, eles foram digeridos, eles são provenientes de proteína, foram digeridos no intestino, foram absorvidos, né, num processo bastante complexo de absorção, chegaram pela porta, foram para o fígado, e no fígado sofrem essas várias metabolizações que podem acontecer, mas do ponto de vista de produção, o que nos interessa é, não só de produção, mas de saúde animal também, nos interessa o balanço aminoácidico, ou seja, qualidade da proteína. Qualidade da proteína significa melhor balanço aminoácidico. Então aqui nós vamos entrar na fase de conceito de aminoácido, né? O conceito de aminoácido limitante, os excessos, deficiências, o mau balanceamento e o antagonismo. Então, o primeiro deles, né, que é o balanço aminoácidico, ele pode ser explicado por um barril. Né? Esse aqui é o chamado barril de Ludwig, que explica como o balanço aminoácidico ele seria o ideal, né? Então vejam, cada aresta do barril seria a proporção entre um aminoácido. E quando eles estão em ótima proporção, o barril fica completo. E se eu encher o barril, a água não escorre. Na verdade, eu tenho a capacidade máxima do barril, né, de aproveitamento. Então essa seria a proteína utópica, né? Nós pegarmos uma proteína que nós dessemos ao animal na dieta e que o animal recebesse essa proteína, ele digerisse, ele absorvesse todos os aminoácidos que ele utilizaria para a síntese proteica e ele não excretaria nenhum aminoácido ou nenhum nitrogênio desses aminoácidos na urina. Então, esse seria o mundo ótimo, né? Mas as nossas proteínas, elas vêm com desbalanço, né? Então, elas vêm, por exemplo, como essa proteína que a gente está vendo, né? E essa característica aqui é a mais comum, né? Situação prática, né? Então, tu pega uma proteína de origem vegetal, por exemplo, ela vai faltar um aminoácido que aqui tranquilamente poderia ser a lisina, que é um dos aminoácidos deficientes, né? Então, vejam, eu tenho menor quantidade de lisina. Esse aqui poderia ser metionina. Então, vejam, que se eu encher o barril vai extravasar nessa altura, certo? Então, o meu aproveitamento de aminoácidos vai ser só até aqui. E o que acontece com esse monte de aminoácidos que está aqui na parte de cima? Normalmente, o que acontece é que eles são desaminados e as cadeias carbonadas são aproveitadas e o nitrogênio é excretado. Não é isso que acontece. E aí, o que acontece? Eu tenho perda, né? Eu estou botando proteína, que é nutriente caro na dieta do animal, e ele não está aproveitando para o seu metabolismo todos os aminoácidos que eu estou colocando. Então, é muito mais barato botar carboidrato nesse caso, né? Porque se ele vai pegar esses aminoácidos e vai transformar em glicose, então é melhor que eu coloque glicose pura na dieta. Então, é mais barato, né? Mas chegar a esse balanço total aqui final é difícil, então eu tenho que fazer combinações entre várias fontes proteicas ou muitas vezes fazer a suplementação de aminoácidos puros. E aí eu consigo fazer a correção dessas arestas até chegar numa proporção próxima ao ideal, né? Como eu falei, isso aqui é utópico, né? A gente vai chegar mais próximo da necessidade do animal. E vejam então o que acontece. Aqui, por exemplo, foi feita uma suplementação, né, de um aminoácido, poderia ser a lisina. E aí, o que fica de rendimento? O rendimento fica aqui agora, porque se eu encher o barril, começa a extravasar aqui, né? Então, esse se torna um aminoácido limitante agora, no caso a metionina, né, que poderia ser. E aí, se eu suplemento a metionina, eu tenho rendimento completo. É por isso que hoje nas dietas para animais de produção, em que a gente conhece muito bem esse metabolismo, a gente faz a suplementação de aminoácidos puros, porque a gente consegue completar, né, melhorar a adequação de proporção entre os aminoácidos. Aqui tem uma ideia de barril, né? O barril nunca vai ser reto na parte de cima, né? Ele vai ter aminoácidos que vai estar em maior quantidade que o animal precisa, outros em menor, mas vão ter aqueles muito deficientes, né? Então aqui, por exemplo, seria a limitação desse barril. Então teria que completar com lisina, completa com metionina, depois com lisina, aí depois com treonina, e daí depois começa aqueles outros aminoácidos lá a serem limitantes. Mas vejam que vai sobrando muito pouco aminoácido na parte de cima, então é isso que a gente quer, a menor excreção de nitrogênio possível. Então aqui, por exemplo, se reconhece que esse aminoácido aqui é o limitante, né? Então essa porção de cima ela acaba não sendo aproveitada. Por quê?
E na síntese proteica nós temos uma receita, né? E essa receita tem uma proporção entre aminoácidos. Se vocês pegarem uma proteína e decompuserem essa proteína, vocês vão ver que essa proteína tem 20% de lisina, 15% de metionina, 5% de triptofano e assim por diante. Vai fechar o 100% nela. Mas a proteína que tiver a relação mais próxima da relação que o animal precisa vai ser a melhor proteína, a melhor qualidade proteica. Né? Então aqui, por exemplo, para eu melhorar a qualidade dessa proteína, eu teria que pegar esse aminoácido aqui e suplementar. E aí eu teria a melhor qualidade. Então aqui vocês estão vendo, né, que sempre sobra alguma coisa lá na parte de cima, não consigo corrigir completamente, né, e isso aqui é o excesso de alguns aminoácidos que acontece na dieta, né. Então, por exemplo, eu vou consumir uma proteína, sei lá, uma proteína que foi, uma proteína, deixa eu pensar, uma proteína que excede, uma proteína que excede a quantidade de aminoácido sulfurado, por exemplo, é a pena, né. Então a pena, apesar de ela ter uma digestibilidade baixa, se eu passar ela por um processo de hidrólise, ela acaba sendo digestível, né. Mas ela excede em vários aminoácidos. Então eu não posso fazer uma dieta somente com pena. Eu posso usar ela para preencher os aminoácidos sulfurados, que normalmente faltam nos vegetais, e junto botar vegetais com tecido com proteínas de origem animal, e aí eu consigo um bom balanço aminoácido, eu consigo a complementariedade. É por isso, pessoal, que a gente não consegue mais formular dietas à mão, né? Especialmente para aves, suínos, para cães, né? Porque a gente faz balanço de muitos nutrientes e trabalha com muitos ingredientes. Então é quase que humanamente impossível trabalhar sem um programa de formulação para fazer atender a exigência nutricional de um animal, né? Que se conhece muito bem, né, a exigência. Então vejam aqui, por exemplo, a exigência de aminoácidos para leitões de 10 a 20 quilos recebendo uma dieta com 95% de milho amarelo. Aquelas dietas que se faziam no interior, né? Alimenta o suíno com milho, né? E aquele animal não cresce nunca, né? Ele fica lá, fica anos lá, né, para conseguir crescer. Por quê? Porque a dieta dele é mal balanceada. Vejam aqui, a exigência do suíno está em vermelho, né, em Bordeaux. Desculpa, a exigência está em azul e a quantidade que ele recebe do milho está em Bordeaux. Então vejam, triptofano, ele precisa de uma quantidade alta de triptofano, mas ele não consegue a quantidade de triptofano que ele precisa, né? Então vejam, todos os aminoácidos, desculpa, o triptofano está essa linha aqui é o triptofano, tá? Então vejam, o triptofano no milho é bastante alto, né? E aí a exigência do animal é bastante pequena. Então tem muito mais triptofano do que o animal necessita. Esse aminoácido aqui eu não sei qual é, mas vejam, a exigência dele é muito maior do que a quantidade que está sendo aportada na dieta. A lisina, o animal tem uma exigência alta de lisina, né? Um animal que precisa sintetizar muita proteína, mas ele tem pouquinha lisina no milho, né? Então não vai dar conta da necessidade dele. E dessa forma, se eu pegar aqui, por exemplo, uma proteína de origem animal, vocês vão ver que ela vai fechar muito mais, né, com a exigência do animal. Por quê? Porque as proteínas de origem animal, elas vêm do animal, elas são provenientes de carne, então a concentração de aminoácidos lá é muito parecida com a exigência do próprio animal. Tá? Então é isso, né? Quando eu trabalho com ingredientes únicos aqui, fica fácil de ver por que a produção, antigamente, ela era mais difícil, né? Os animais não cresciam na proporção que eles deveriam crescer. Por várias razões, né? Pela genética que eles tinham também, mas pelo balanço de aminoácidos que era muito precário, né? Não se conhecia isso muito bem. Então, à medida que foi se conhecendo, né? E vocês podem ver de novo lá na tabela do Rostanho, que lá já tem a proporção de aminoácidos necessária para que o animal tenha a nutrição mais próximo da exigência, né? E aí, essa é uma nutrição que nós chamamos de nutrição de precisão. Tá? Então, hoje se conhece mais da nutrição de aves e suínos do que de qualquer outra espécie. Sabe muito bem que esses animais comem em gramas, né, de nutriente por dia, né? É super conhecido. Por isso que os níveis de produção estão tão altos, né? Você consegue produzir um frango de 42 dias, né, com 3 quilos de peso vivo, né? É uma produtividade muito, muito alta, porque a nutrição é muito precisa e não pode ter erros na nutrição. São desastres que acontecem em empresas que fazem a produção de frangos e que não cuidam, né? Por exemplo, tem um descuido na hora de formular. Então, são muito que se perde, né? Então, a pessoa que vai ser nutricionista dessas empresas, ela tem que conhecer bem isso, né? Conhecer muito bem como misturar os ingredientes para que atenda mais precisamente os nutrientes da espécie. Bom, existem outros pontos que interferem no processo de absorção, por exemplo, né? No processo de absorção de alguns aminoácidos. Vejam que os aminoácidos, eles têm grupos, e esses grupos competem pelo sítio de absorção também. Então, aqui foi feita uma dieta com caseína e metionina, né? E foi observado o ganho de peso dos animais ao longo do tempo. Então, vejam só, o animal foi ganhando peso, né? Com uma dieta baseada só em caseína suplementada com metionina, porque a caseína é deficiente em metionina. Então, foi suplementado e aí nós observamos um ganho de peso muito bom no animal. E vejam que, à medida que foi adicionado o aminoácido treonina, desculpa, a treonina foi retirada da dieta, né? Então, quando se retira, não se suplementa um aminoácido, né, a treonina, o desempenho do animal tende a ser mais baixo. Né? Então, quando a treonina ela sofre a adição, olha para onde vai o desempenho do animal. Então, só com a adição de treonina, o que se observa é que numa determinada fase do crescimento, um aminoácido ele começa a se tornar mais importante na vida do animal. Né? Então, dependendo do ponto onde
onde o animal está na fase de crescimento, um aminoácido pode ser mais importante do que o outro. Então, isso aqui é só balanceamento de aminoácidos. Existe também uma competição entre os aminoácidos que estão na dieta. E aí sim, né? Então vejam só, aqui eu tenho a caseína, então caseína 9% também foi utilizado. E vejam só, o animal vai crescendo, né? E aí sofre a adição da leucina. Então, a leucina, a isoleucina e a valina, elas são aminoácidos da mesma classe. E eles competem pelo sítio de absorção lá no intestino. Então vejam só, quando eu boto um pouco mais de leucina na dieta, o desempenho dos animais cai. Mas quando eu volto, né, a fazer a adição de isoleucina e valina, a curva de desempenho do animal volta lá para o normal. Tá? Então, isso é um efeito de competição. E aqui vocês vão entender um pouco melhor o que acontece nos animais. Então, vejam só. É assim que a gente testa o balanço de aminoácidos na dieta, das aves e dos suínos, inclusive de cães, para conseguir um melhor balanço aminoácido. Então, vejam só. Aqui nós temos, então, os leitões. Aqui está o ganho de peso em gramas. Aqui está a conversão alimentar em gramas por gramas. E aqui está a ureia no sangue dos animais. Então, quando vocês pensam em balanço de aminoácidos e ureia, vocês imaginam que se o balanço aminoácido é melhor na dieta do animal em relação ao que ele precisa, vai ter mais ou menos ureia. Imagina o animal, se ele tem um balanço melhor de aminoácidos, esses aminoácidos são usados para serem desaminados ou vão entrar lá, ficar retidos na proteína corporal do animal? Vão ficar retidos na proteína corporal do animal. Então, eles não vão ser desaminados. Se não é desaminado, não sobra nitrogênio e, por conta disso, a ureia cai. Então, o que foi feito nesse estudo? Foi testado, né, se a ureia do animal ia baixar ou iria aumentar em condições em que o balanço aminoácido foi modificado. Então aqui nós temos a dieta. Nós temos uma dieta com 12% de proteína, uma dieta suplementada, depois dessa dieta basal suplementada com triptofano, depois ela foi suplementada com treonina e depois foi suplementada com ambos, treonina e triptofano. E depois foi feita uma dieta com alta proteína. Em vez de 12% de proteína, foi posto 16% de proteína para ver o desempenho dos animais. Então, isso é para que a gente tenha uma ideia de como faz diferença, né, a quantidade de aminoácidos que nós colocamos e a qualidade dos aminoácidos que está sendo posta na dieta. Então, vejam só. Aqui, por exemplo, na dieta basal com 12% de proteína, o ganho de peso dos animais foi de 490 gramas. A conversão alimentar foi de 3,21, ou seja, 3,21 gramas de alimento para produzir 1 grama de peso corporal. Tá? Então, ele precisa de, quanto maior o valor da conversão alimentar, pior ela é. Então, essa conversão mais alta ela é pior, porque precisa de 3 gramas, 0,2, né, para produzir 1 grama de peso corporal. No caso aqui, precisa de 2,66, então é muito melhor essa conversão. E a ureia plasmática desses animais foi de 12,1 miligramas por decilitro. Bom, o que ele fez, então? O autor aqui ele pegou e suplementou com triptofano. Se o triptofano tivesse deficiente nessa dieta, presume-se que o ganho de peso dos animais fosse maior e que a ureia fosse menor. Então, veja o que aconteceu. Os animais ganharam 530 gramas. E aí, olha só, a conversão alimentar foi de 3,02. Baixou a conversão alimentar, ela ficou melhor. E vejam o que aconteceu com a ureia plasmática. Também ficou um pouco mais baixa. E aí, o que ele fez? Ele botou treonina. E aí, quando ele botou treonina, só treonina em cima da basal, olha só o que acontece. Os animais perdem peso, ficam em 440 gramas. A conversão alimentar fica muito pior, fica 3,9, ou seja, quase 4 gramas para produzir 1 grama de peso corporal. E a ureia não mudou muito, né? Ficou parecida. E aí, olha o que acontece quando ele bota tanto a treonina quanto o triptofano na dieta. Os animais pulam para um ganho de peso de 610, a conversão alimentar cai mais ainda, né? E a ureia plasmática acaba caindo mais. Então vejam que o triptofano junto com a treonina dá certo, ou seja, os dois juntos ele consegue usar. Mas quando tem um só, ele não consegue usar. Por quê? Provavelmente porque para fazer a síntese da proteína, né, quando suplementa a treonina com o triptofano, ele consegue ter um melhor ajuste daquele barril. Ou seja, as duas arestas sobem proporcionalmente, ele consegue fazer um melhor aproveitamento. Tá? E aí baixam os níveis de ureia plasmática. E aí, por último, nós temos uma dieta de alta proteína. Então, quando ele bota alta proteína, ele bota um monte de todos os aminoácidos juntos. Então, a gente vê aqui, né, que o animal ganha muito mais peso, né, 690 gramas. A conversão alimentar fica em 266, muito parecida com a anterior, né? E a ureia plasmática acaba subindo um pouco. Por quê? Porque é muito mais proteína, vai ter mais desaminações aí acontecendo, né? Apesar de ela ser suficiente para manter um ótimo desempenho do animal, porque vai ter mais quantidade, né? Provavelmente vai subir porque tem mais desaminação também. Então teria que pegar essa dieta aqui agora e fazer a suplementação de cada aminoácido, né, separado, depois junto, para saber como que esses animais vão desempenhar, para depois escolher as melhores proporções de aminoácidos que geram melhor desempenho. Então vejam que isso é um número, é uma série de estudos que é longa, né, e é por isso que é trabalhoso fazer isso, né, é bastante complexo tá, né, solucionar toda essa problemática aí. Mas isso é feito, né? Isso é feito no nosso laboratório, né? Em vários laboratórios são feitos esses estudos para chegar à nutrição muito mais precisa, né? Realmente vou dar para o animal o que ele precisa e aí, do ponto de vista econômico, eu consigo produzir uma carne mais barata em menor tempo, né? Com melhor aproveitamento do ingrediente e menor excreção, inclusive, de nitrogênio urinário que contamina o ambiente. Né?
Esse mesmo design experimental foi motivo da minha tese de mestrado, né? Eu peguei dietas de cães em crescimento e peguei uma dieta basal e suplementei, em primeiro lugar, com metionina. E aí coloquei 5 níveis de metionina na dieta desses cães. Então, dei 5 tipos de dietas e observei a ureia plasmática dos cães. Aí eu fui pela ureia plasmática mais baixa, ou seja, eu media a ureia plasmática dos cães e via qual dos tratamentos tinha ureia mais baixa. Bom, aí eu pegava aquele tratamento em que eu tinha um nível, eu via o meu nível, eu vi o nível de metionina que eu tinha posto na dieta do animal, então eu tinha 5 níveis, né? Então eu pegava o nível que tinha dado a menor ureia plasmática. E aí fazia uma dieta com aquele nível e daí eu trocava para outro aminoácido. Daí eu usava a treonina. Daí eu usava 5 níveis de treonina, preservando aquela relação melhor de metionina. E assim fui indo, né, com alguns aminoácidos até chegar no triptofano. E aí, depois eu peguei, no final, peguei a dieta basal e comparei com a dieta essa com o balanço aminoácido melhor que eu tinha encontrado em toda essa série experimental. E aí comparei nos cães para ver se realmente o nível de ureia ia ser mais baixo naqueles cães que tinham recebido a dieta balanceada, né, por mim. E foi efetivo, né? Os cães realmente tiveram uma ureia plasmática mais baixa quando receberam o melhor balanço aminoácido. Então, isso pode ser feito para qualquer espécie, isso é uma forma de estudar e conhecer um pouco mais sobre como os aminoácidos se interrelacionam na alimentação. Do ponto de vista de toxicidade, a metionina é um aminoácido mais tóxico, tem que tomar cuidado, né? Ele é um aminoácido capaz de intoxicar, depois tem o triptofano, a tirosina e aí aparecem os demais, né? Ácidos tóxicos. A alanina é importante, é o aminoácido mais simples, mas é muito importante para o ciclo, né? Principalmente para a glicólise anaeróbica. Então, a alanina, na verdade, é um refúgio, né, para o piruvato e para a formação de ácido lático, né? Porque se começa na glicólise anaeróbica, né, que o músculo é capaz de fazer, ele gera o piruvato, né? E o piruvato, ele acaba saindo, né, ele forma lactato. É uma das vias de escape dele. E aí, esse lactato, ele pode circular na forma de alanina, chega no fígado, e a alanina acaba, então, dando origem a cadeias carbonadas, que podem servir depois para formar glicose de novo, né, que é um ciclo de Cori, e o nitrogênio pode ser excretado pela urina. Então, um aminoácido bastante importante nesse metabolismo. Bom, então o conceito de proteína ideal é aquele barril, né? A proteína ideal seria a proteína igual à exigência de um animal, com a mínima excreção de nitrogênio possível, né? Então, esse é o conceito de proteína ideal. O objetivo é minimizar as rotas de produção de energia a partir de aminoácidos e, assim, a excreção de nitrogênio. Então, se eu consigo fazer com que o aminoácido que eu consuma fique retido no meu tecido, né, é sinal de que este é o melhor aminoácido. Isso funciona em animais que estão em crescimento ou animais de produção. Em animais adultos, isso não funciona muito bem. Por quê? Porque no animal adulto, nós temos sempre uma taxa de degradação proteica e que vai ter que ser atendida. Ela pode ser um pouco mais, ela pode ser reduzida, mas de forma muito sutil, né? O que nós vamos fazer em animal adulto é fornecer a quantidade mínima que o animal precisa. Então, quanto que o animal precisa receber de proteína diariamente? Bom, ele precisa receber a mesma quantidade que ele excreta de nitrogênio. Então, se ele excreta, sei lá, 10 gramas de nitrogênio por dia, ele é obrigado a receber 10 gramas via dieta, né, para que tenha o chamado balanço, né? O balanço tem que fechar em zero. Se o animal está consumindo menos proteína do que ele está excretando, ele está perdendo massa magra, ou seja, ele está perdendo proteínas corporais. E perder proteína corporal é o que acontece em animal adulto, né? Ganhar proteína corporal em animal adulto já é mais difícil, só se for por hipertrofia. Daí sim, por hipertrofia é possível, mas ele não está crescendo, né? Então, se ele já está adulto, a reserva dele pode ser aumentada por hipertrofia somente. A deficiência proteica, ela pode acontecer, então, por quantidade e por qualidade, pelas duas vias, né? Então, por qualidade é por balanço aminoácido e quantidade é por percentagem de inclusão na dieta, né? Pode ser pode ser até por consumo baixo de proteína, desculpa, consumo baixo de alimento, né? Então, aqueles animais, por exemplo, que comem pouco, apesar de estarem comendo dietas com proteína e com gordura, carboidratos, eles acabam não consumindo toda a proteína que necessitam. Existe estabelecido para algumas espécies, né, algumas quantidades relacionadas ao peso vivo, né? Por exemplo, em humanos, é aproximadamente 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal por dia que nós temos que consumir. Então, assim, uma pessoa de 80 quilos vai ter que consumir mais ou menos 80 gramas de proteína por dia. Um cachorro, por exemplo, é diferente. Um cachorro precisa em torno de 3,5 gramas para cada quilo de peso corporal. Então, é quase 3 vezes, quase 4 vezes mais do que um humano precisa. E um gato, por exemplo, precisa de 5,4 gramas por quilo de peso corporal. Então, depende da espécie, existe uma demanda maior ou menor de proteína. Então, isso tem que ser aportado. Então, imagina o gato, né? O gato que não come, se ele não está consumindo essa quantidade de proteína diária, ele está igualmente perdendo nitrogênio. Então, ele certamente está perdendo massa magra. E vocês sabem como isso é prejudicial, né? Para animal de companhia, a gente vê isso. Em animal carnívoro é muito rápido isso, né? Aves carnívoras também, é muito rápido a gente ver essa deficiência acontecendo, porque eles realmente precisam de quantidades bastante altas.
E o excesso de proteína, ele diminui a eficiência porque aumenta o catabolismo, né? Ou seja, eu vou degradar mais a proteína, eu consumo mais proteína, eu absorvo mais proteína, e aí eu tenho que eliminar esse nitrogênio. E para eliminar o nitrogênio, eu acabo perdendo energia. Então, se for por uma causa, por exemplo, como obesidade, é interessante, né? Porque daí eu forço esse metabolismo de excreção, que aumenta o calor produzido, né? Inclusive está aqui, né? Aumenta o calor de produção, porque a proteína, vocês lembram, né? É o nutriente que mais gera calor metabólico. E a perda para eliminar nitrogênio, a perda energética para eliminar nitrogênio. Então, no animal de produção não é interessante, né? Porque a proteína é super cara, né? E eu quero que o animal ganhe peso, não perca peso. Então, por que usar a proteína ideal, né? O que se chama de proteína ideal é aquela proteína que está mais adequada à necessidade do animal, que é a história do barril completo, né? Então, para diminuir a poluição ambiental, porque se o animal come uma quantidade de proteína muito parecida com o que ele necessita, a excreção de nitrogênio vai ser mínima. E aí, vocês sabem que a excreção de nitrogênio é um problema, né? O nitrogênio eutrofisa meios aquáticos e é um grande poluidor. Dessa forma, eu posso ter aí uma redução de excreção de nitrogênio. Para chegar mais próximo às exigências sem desaminação de aminoácidos para a produção de energia, então essa é importante. Para manter uma relação ideal entre aminoácidos, ou seja, quando a proteína vai ser sintetizada, tem aquela receita lá que eu falei para vocês, né, de 100%. Então, a proteína muscular tem uma receitinha lá, e essa receita precisa dos ingredientes certos, na proporção certa, que são os aminoácidos. Facilita a adaptação a mudanças na idade, a genética, né, a genética também exige um balanço aminoácidico adequado para aquela genética, né, e também existe uma adequação para os níveis de energia metabolizável. Então, eu tenho que ajustar também com relação à energia metabolizável. Por quê? Porque se a deposição é máxima, ou seja, a deposição de aminoácidos que eu estou colocando na dieta é máxima, a quantidade de energia para a deposição, ela não precisa ser tão alta, né? Porque eu só preciso da quantidade certa para a deposição e não preciso mais para a excreção, porque eu teria que botar mais energia na dieta para que o animal tivesse energia também para excretar o nitrogênio que ali é posto. Então, isso tudo é gasto energético que vai entrando dentro do sistema e que eu posso minimizar. E a lisina, ela é utilizada como aminoácido de referência, sempre, porque a lisina, ela, como eu falei para vocês, né, a lisina é um aminoácido que se porta muito à síntese proteica, né? Tem dois aminoácidos que estão relacionados com a síntese proteica, que é a lisina e a treonina. Então, são os aminoácidos que estão relacionados com a síntese de proteica. E por isso elas estão bem... são usadas como referência, mas o aminoácido referência para balanço aminoácidico é sempre a lisina. Então, lá nos manuais, vocês sempre vão ver relações feitas com a lisina para balanço aminoácidico. Então, tem tabelas como essa aqui, que aparecem aqui, né? Então, assim, a proteína ideal de linóleo para suínos, né? Por percentagem de lisina. Então, vejam só, aqui está. De 5 a 20 quilos de peso, de 20 a 50 e de 50 a 100 quilos. Então, vejam ali, a lisina 100% e a metionina 30%. Cistina 30%, treonina 65%, triptofano 17%, isoleucina 60%, valina 68%. Ou seja, a lisina vai ser 100%. Então, vamos supor que o animal de 5 a 20 quilos, ele precise vou colocar, de 1,4% de lisina. Tá? Vamos dizer que essa seja a necessidade do animal. Então, na dieta dele vai ter que ter 1,4% de lisina. Mas isso aí vai ser o 100%. Tá? Esse é o 100% de lisina. E de metionina, quanto que ele precisa? 30%. Então, embaixo do 100, eu vou botar 30% para saber quanto que ele vai precisar de metionina. Então, é sempre um percentual da lisina total. Então, se eu for fazer esse cálculo, 1,4 vezes 30 divididos por 100, vai dar 0,42%. Então, isso vai dar 0,42% de metionina na dieta do animal. E quanto vai precisar de cistina? A mesma coisa, porque também é 30% de 100, então 0,42% de cistina. Quanto vai precisar de treonina? É 65% da quantidade da lisina. Então, é 1,4 vezes 65%. Vai ser 0,91, tá, de treonina. Então, vejam que essa é a ideia, né, desse processo de confecção de dietas mais balanceadas. Então, essa proporção que existe aqui entre os aminoácidos, essa é a proporção mais próxima do ideal, né? Vejam que conforme o animal vai envelhecendo, aqui, ó, de 5 a 20 quilos, de 20 a 50, de 50 a 100, o que vai acontecendo? A quantidade de cistina vai aumentando um pouco, a treonina também aumenta um pouco, e a quantidade de arginina vai reduzindo, lá embaixo, ó, a quantidade de arginina vai reduzindo. Tá? Porque à medida que o animal vai crescendo, é assim, a curva de deposição proteica nos animais, ela cresce até um determinado nível. Então, se nós pegarmos, por exemplo, frangos de corte, vocês vão ver que nos frangos de corte é assim, né? A gente vai ver um aumento na fase inicial e depois, até um determinado limite. Depois, na fase final, começa a cair a retenção de proteína no organismo do animal, né? Porque ele tem uma fase de crescimento em que ele realmente retém muito. E depois chega uma fase que ele para de reter e começa a aumentar a quantidade de gordura.
Então, em frango de corte tem uma curva que mostra que lá pelos 30 dias, aproximadamente, as fêmeas de frango de corte, elas têm a máxima deposição proteica. Depois dos 30, elas começam a diminuir a retenção de proteína e começam a aumentar a retenção de gordura. E nos machos, essa curva vai até lá os próximos dos 42 dias. Então, esse é o ponto máximo de absorção de proteína nos... Por isso que os machos são abatidos por volta dos 42 dias e as fêmeas são abatidas por volta dos 30, 35 dias. Esse seria o ponto máximo de deposição proteica. O que interessa é a deposição proteica, não a deposição de gordura. Aqui vocês veem, então, a proteína ideal, né, para frangos de corte. E nós vemos aqui, então, de 8 a 21 dias, 21% de proteína na dieta, depois de 34, 42, 18. Vejam que vai baixando, né? Para os aminoácidos também, vai baixando, né, as concentrações. Para suínos, a mesma coisa, né? Então, vai reduzindo. Por quê? Porque a curva de crescimento do animal, ela vai reduzindo, porque o animal não tem tanta capacidade de reter, né, como ele tinha nos períodos iniciais. Então, vai reduzindo a proporção. A taxa de crescimento vai reduzindo. Em ruminantes, as coisas mudam, né? Porque aí tem o rumen no meio do caminho, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Mas todos os aminoácidos essenciais podem ser sintetizados dentro do rumen pela microbiota ruminal. Então, isso nos tira um pouco o peso, né, nutricional na confecção de uma dieta para ruminantes. Mas, obviamente, que em situações de alta produtividade, nós temos que estar muito atentos a isso também, né? Então, a proteína da dieta, né, e ela vai ser hidrolisada lá pelos micro-organismos do rumen, vai produzir aminoácidos, peptídeos, NH3, CO2, e pode dar origem, então, à proteína microbiana, que depois lá no abomaso e no intestino vão ser digeridas e aí absorvidas, mas como proteína do micro-organismo, né? Então, a proteína microbiana será digerida pelas enzimas do próprio ruminante no estômago e no intestino delgado, e depois vai ser absorvida. Então é isso, né? As proteínas, nós vamos ter dois tipos de proteína. Proteína que, aliás, dois tipos de nitrogênio entrando. Nitrogênio proteico, né, a proteína alimentar, e o nitrogênio não proteico. Então, nós temos dois tipos de moléculas. O proteico pode liberar os aminoácidos e peptídeos livres, né, que podem ser utilizados até pela microbiota, né, podem também desaminar esses próprios aqui, esses aminoácidos e peptídeos podem ser desaminados pela microbiota e aí vai liberar nitrogênio. E o nitrogênio não proteico só libera nitrogênio, né, e aí a microbiota vai pegar esse nitrogênio e vai metabolizar ele. E aí tudo isso depois vai seguir lá pelo intestino do animal e vai ser digerido. O problema é que a microbiota transforma aquela proteína, né, que foi hidrolisada aqui. Então, mas nós temos uma parte da proteína que entra aqui, passa por tudo isso aqui sem sofrer ação e vai, que é a proteína bypass. A proteína que vai passar por ali sem ser digerida. E do que foi, então, daquele nitrogênio, né, que foi absorvido, foi degradado dentro do rumen, ele pode ser absorvido pela parede, porque ele passa muito rápido por aqui, né? Então, se ele não for pego pela microbiota, ele passa pela parede. E passando pela parede, esse nitrogênio chega ao fígado. Que bom, né, que o primeiro lugar para onde vai é o fígado, por isso que aquela drenagem, né, do estômago, do rumen, vai direto lá para o fígado. E lá no fígado vira ureia, e essa ureia pode sair pela urina ou pode voltar pela saliva, né, que é uma forma de preservar esse nitrogênio. Então, pela saliva cai dentro do rumen novamente, e aí pode ser utilizado pela microbiota. Bom, a qualidade da proteína microbiana, também já falamos sobre isso, né? Lembre que a qualidade de uma proteína está na riqueza de aminoácidos essenciais e no balanço de aminoácidos. A proteína microbiana é de boa qualidade, mas tem balanço de aminoácidos menos favorável do que algumas proteínas do alimento, que tem ela tem pouca metionina, né, a proteína microbiana. Então, por exemplo, se eu estou atrás de aportar metionina, por exemplo, na dieta do ruminante, eu tenho uma proteína que tem metionina, eu tenho que dar um jeito de essa metionina passar sem ser alterada pelo rumen. Se ela for alterada pelo rumen, aí a microbiota vai pegar essa metionina e vai transformar ela em outra coisa. Então, não é interessante, né? A microbiota acaba como se ela reduzisse, né? Na verdade, ela reduz a qualidade nutritiva de um alimento. Assim como ela melhora de vários alimentos, ela pode reduzir daqueles que são muito bons. Então, por que, então, não proteger a proteína que vem do alimento do ataque dos micro-organismos? Né? Então, isso seria uma tática interessante, né? Que seria a proteína bypass, ou proteína de escape, ou proteína não degradável. Então, é a fração da proteína que vai direto para o abomaso do intestino delgado sem sofrer ação dos micro-organismos ruminais. Aumentar a proteína que passe pelo rumen sem sofrer ação microbiana é interessante para animais de alta produção, que é o caso de vacas leiteiras, que eu acho que nós já discutimos isso aí. Então, tem que fazer esse negócio passar por aqui sem ser alterado, aí chega lá no intestino e lá no intestino vai ser absorvido. Até porque uma vaca de alta produção, ela tem que trabalhar para produzir ácidos graxos voláteis dentro do rumen a partir de compostos como celulose, hemicelulose e glicídios rapidamente fermentáveis, né? E deixar esse metabolismo mais complicado de nitrogênio, de proteína, para não precisar fazer, né? Já que vai precisar de tanto aminoácido para fazer o leite. O leite é rico em proteína, né? Pensar nisso. Não onerar tanto esse rumen, né? Que já tem muito trabalho ali. Então, aqui nós temos alguns ingredientes que já são conhecidos, né, pela percentagem de não degradabilidade no rumen, né? Então, eles têm a taxa de não degradabilidade. Então, vejam só, os grãos de cevada, 21%, né, da proteína não é degradável no rumen, o milho, 65%, o sorgo, 52%,
E aí vem subprodutos aqui que ele coloca, inclusive coloca aqui alguns subprodutos de origem animal, que são proibidos na alimentação de ruminantes hoje, né? Então, isso aqui eram dados mais antigos, mas também foram testados por conta do processo, né? O processo térmico que os ingredientes sofrem, normalmente deixam eles já com proteína um pouco mais resistentes ao metabolismo ruminal. Então, a farinha de sangue, por exemplo, que passa por um processo térmico intenso, que é um produto de origem animal, e que não pode ser utilizado na alimentação de ruminantes, ele é bastante, né, bypass. Então, tem uma proteína bem bypass aqui, né? Grão de destilaria, que também passa por processo térmico, então 53%. Farinha de glúten de milho, que é a proteína do milho, também passa por um processo térmico. Farinha de peixe, proibido também. Farinha de carne, proibida. E farinha de carne e ossos, proibida também. Mas vejam que eles têm uma percentagem alta de não degradabilidade no rumo. E as forragens, né? As forragens, o feno de alfafa tem 28%, a alfafa desidratada, né? Então também passa por um processo de secagem ao sol, ou por estufas, né? Então também tem uma degradabilidade, uma baixa degradabilidade, né? A proteína dela. A silagem de milho e o trevo subterrâneo, em torno de 27. É interessante, né? A gente pode contar com uma parte dessa proteína passando pelo rumen sem ser alterada. Então, o milho tem alto potencial bypass, mas ele é pobre ainda em lisina e metionina, então essas são condições interessantes. As proteínas de origem animal têm alto bypass, mas não podem ser utilizadas. E tem formas de a gente fazer o aumento dessa proteína bypass, que é através da secagem das forragens. Então, só o processo de secagem já altera um pouco a conformação da proteína, deixando ela um pouco mais resistente ao rumen. O tratamento com formaldeído e tanino também é outra forma. Então, o tanino sempre foi um problema, né? A gente sempre acreditava que o tanino fosse um problema para a nutrição de animais ruminantes, né? Sempre se teve o tanino como um efeito deletério, porque o tanino reduz a atividade das enzimas, né? Mas hoje já se pensa um pouco diferente, né? Já se sabe que os taninos têm uma ação para vermes, né, que habitam o rumen, né? Hemoncos, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que os taninos têm um efeito interessante. Então, o tanino acaba atrapalhando um pouco o processo de degradabilidade no rumen e deixa passar, então, um pouco mais na forma de bypass. E o tratamento com calor e com soda, né? Então, são tratamentos que têm uma resistência maior. Então, aqui nós temos essa cabra aqui que coloca, né, as 3 fontes proteicas. Então, deixa eu pegar aqui no próximo slide para a gente ver as fontes proteicas. A proteína verdadeira é esse verde claro aqui. O verde escuro é a proteína microbiana. E a proteína indigestível é a que está em laranja. Então, vejam só. Aqui eu tenho a proteína verdadeira, né? Então, ela passa pelo rumen. Uma parte é hidrolisada aqui dentro do rumen, mas ela vai para o intestino e acaba sendo digerida. A proteína microbiana, então, que está aqui, né, dentro do rumen, ela vai ser digerida e absorvida aqui dentro do intestino delgado. E a proteína indigestível é uma parte dessas 2 proteínas aqui que passa sem ser digerida e vai parar nas fezes do animal. Então, sempre vamos ter essas 3 frações aí de proteína. Bom, eu acho que é isso com relação à proteína. Depois, se vocês ficaram com alguma dúvida, nós vamos tentar sanar essas dúvidas aí via WhatsApp. Obrigado.